Olá pessoal, meu nome é Renan Barabanov e esse é mais um Gestão em Jogo, a sua plataforma para discutir a gestão do esporte, unindo prática e ciência em diversos canais aqui no mundo digital. Antes de nós apresentarmos e batermos um papo com o nosso convidado de hoje, falando muito sobre um tema especial para trazer aqui para vocês, eu quero aproveitar para você, falando com você que ainda não se inscreveu no nosso canal, para clicar aqui embaixo nesse botãozinho vermelho, se você estiver no YouTube, e se inscrever no nosso canal. Quando você se inscrever e ativar esse sininho, você vai ficar por dentro de todas as novidades, todos os assuntos, todos os temas que nós trazemos aqui para você com exclusividade. Você ajuda também deixando seu comentário, deixando sua dúvida, a sua sugestão, o que você quer ver, o que você quer ouvir, se você estiver no Spotify, aqui no Gestão em Jogo. Então deixe seu comentário, pergunta para o nosso convidado de hoje, se você quiser saber, participar dessa discussão, você está convidado. Afinal, o Gestão em Jogo é para você, o espaço é seu. E hoje, para falar do tema de projetos sociais no meio esportivo, nós convidamos um grande amigo, um grande colega, o educador físico e administrador, Franklin Ferreira. Tudo bem, Franklin? Fala, meu amigo Renan, tudo bem? Prazer, obrigado pela grande oportunidade de debater esse tema que eu sou apaixonado. É isso aí, Franklin. Então, já que você é apaixonado, já que a gente conhece a tua empolgação falando sobre esse tema, eu acredito que o ideal seja exatamente nós começarmos por ele, falando sobre um projeto sensacional, criado e tocado pelo próprio Franklin, que é a ONG, Craques da Vida. Para começar, Franklin, acho que é legal você explicar para a gente um pouquinho no que consiste esse projeto, de onde surgiu essa ideia, Você conta um pouquinho para a gente, Franklin? Conta sim. Um projeto nasceu de uma ideia muito novo, Como toda criança, um menino, deu presente uma bola de futebol, de plástico, de couro, não interessa que forma a bola redondinha, é a bola de futebol. A minha fotinha de 2 anos de idade, aquela fotinha que a mamãe sempre fazia, com uns versinhos, não sei o que lá, a minha foto foi com uma bola de futebol. Eu não entendia por que foi isso. E eu, quando criança, era muito viciado em álbum de figurinhas, E eu sabia, com 6, 7 anos, onde jogava todos os jogadores naquela época. Eu sou de 1980, hoje tenho 40 anos de idade, então eu peguei uma fase glamourosa do nosso futebol brasileiro e futebol mundial. E eu fui crescendo como todo menino, Vamos ser jogador de futebol. Mas, meu amigo, eu vou dizer sincero para você, eu era muito ruim de bola. Mas eu tinha um negócio na minha cabeça que era o seguinte, eu vou ver até onde eu podia ir. Eu comecei a ingressar na escolinha do Bangu Atlético Clube, Que fica aqui mesmo em Bangu. E aí eu fui da escolinha, fui para o infantil, fui para o juvenil. E eu fui dispensado no juvenil. E eu falei assim, por mais que eu não continue na vida do futebol, eu mesmo criei um plano B na minha vida. O meu plano B era fazer faculdade de educação física e trabalhar com o futebol. Mas não pensava em ser preparador físico, ser treinador, ser auxiliar técnico. A minha vontade era usar o futebol como ferramenta de transformação social. Por quê? O projeto tem 23 anos de idade. Ele completou agora no dia 29 de junho, segunda-feira passada, retrasada no caso, não, passada. 23 anos, E foi uma ideia muito louca. Por quê? Eu falava assim quando eu tinha 13, 14 anos. Eu era treinador com 13 anos de idade, hein? Você tem ideia. Eu falava assim, eu vou mudar o mundo. Cara, mas aí quando eu percebi, o mundo era muito grande. Aí eu falei assim, não dá para mudar o mundo, mas pelo menos eu vou mudar o meu mundo. O que era o meu mundo? A minha favela, a minha comunidade de Vila Aliança, que fica aqui em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e ela tem um histórico muito grande. Ela foi o primeiro conjunto habitacional da América Latina. E hoje ela é composta por 44 ruas com nomes de profissão, como matemático, libretista, cientista, pedagogo. Nós temos diversas profissões, E a homenagem às profissões. E eu falei, caramba, e o meu avô foi o primeiro barbeiro da comunidade. Essa comunidade hoje tem 53 anos de idade e a minha família ela esteve presente na sua fundação dessa comunidade, que hoje tem mais de 25 mil moradores morando nessa comunidade. E aí eu falei, vou tentar fazer alguma coisa. Aí eu, em 97, criei essa ideia, junto com um amigo, e em 98 eu fui para a Copa do Mundo da França, com mais 400 jovens, e lá ganhei a oportunidade de fazer uma faculdade. Foi uma viagem muito legal e muito frustrante ao mesmo tempo. Cara, eu estava com 18 anos, asfixiado de futebol, apaixonado por futebol, vou para a Copa do Mundo e não consigo ver um jogo do Brasil. Nós ficamos na primeira fase, alguns jovens foram escolhidos, foram para o jogo, e outros que não. Mas aí que vem o detalhe, o boom da história. Se eu tivesse ido para o jogo, eu não tinha feito a minha faculdade de educação física. Então, eu dei uma palestra para 400 jovens na época, sendo
traduzido simultaneamente português e francês. E nessa palestra, quando acabou, eu fui chamado no canto e fui presenteado com uma universidade por um indiano, que na verdade ele me enganou. O que aconteceu? É uma história muito doida, Renan, muito louca. Aí ele me enganou. Aí, antes de nós viajarmos para a França, nós tivemos uma preparação, curso de francês. E eu tive com Delphine Duyère e Jérôme Faure, na época. E aí a gente foi conversando, e a Delphine, ela estava defendendo o doutorado dela e ia falar sobre meninos de rua. A Delphine viajou pelo México e ela chegou a fazer o pós-doutorado. E a gente ficou muito amigo, e ela gostou das minhas ideias, ficamos amigos. Quando voltou da França, ela criou a ONG Terra Ativa, que era uma ONG franco-brasileira. Ela veio para fazer o estudo dos meninos de rua no Brasil e acabou se apaixonando pelo Brasil e criou a ONG Terra Ativa. Me chamou para fazer parte da ONG, formei a ONG junto com ela. E aí eu falei, caramba, Delphine tem um projeto chamado Craques da Vida, que se acoplou à ONG Terra Ativa. Mas a ONG Terra Ativa, ela tinha uma ideia de que todos os projetos se emancipassem numa hora e criassem as suas próprias pernas, andassem com próprias pernas. E eu fui em 99, a Delphine, nem sem eu saber, ela e o Jérôme foram dar aula de francês particular e começaram a pagar minha faculdade. Eu não sabia. Mas assim, e depois pagaram o início, depois eu consegui a Florence, o Patrick Libiu, que na época era o presidente da Supergasbras no Brasil, passou a ser meu padrinho também. Eu tive a ajuda de uma fundação chamada Kinder em Brasília, Crianças do Brasil. Então, assim, foi uma pessoa muito importante, foram pessoas importantes na minha vida, né? E aí, criamos um projeto, fomos trabalhando, me formei em 2004 na Universidade de Castelo Branco, que é era uma referência do Rio de Janeiro na educação física. Só que tem um problema, acontece uma catástrofe. Em 2007, minha amiga Delphine Duyère, Jérôme Faure e Christian Dupuy foram assassinados à facada no Rio de Janeiro. E eu fiquei, assim, traumatizado de uma forma assim, falei, meu Deus, como é que eu vou fazer um trabalho desse? As pessoas que me ajudavam morreram. E eu fiquei de 2007, eu me lembro até hoje, Renan, 27 de fevereiro de 2007. Foi o dia da morte dos meus amigos. E era um projeto. Eles não conseguiram fazer a emancipação. E o que eu fiz? Como eu sempre trabalhei com futebol, tinha um menino que jogou futebol comigo, fui para a Indonésia, o William, meu amigo até hoje é pastor de uma igreja e tudo. E ele falou, eu falei, William, me dá R$500. Ele é um maluco, por que tu quer R$500? Eu falei, você vai ajudar na formação de um sonho. Cara, eu fiz sozinho, cara. Eu peguei um estatuto na internet, comecei a fazer com as minhas ideias o que estava no estatuto. Para você saber muito bem que para fazer o estatuto tem que ser contador. Eu, na época, não tinha contador, né? Eu peguei, montei sozinho. Cara, eu fui umas 10 vezes no registro civil de pessoas jurídicas. Cara, na última vez, por causa de uma vírgula, o cara mandou eu voltar para casa. Lá fui eu, voltei chorando no meio da rua. E nessa época, Renan, era uma época muito difícil. Eu estava com 27 anos, eu era só de projeto, então, teoricamente, eu estava desempregado. Eu ia para o centro da cidade do Rio de Janeiro com o dinheiro da ida e o dinheiro da volta. E aquilo me marcou muito. Eu, com 27 anos de idade, formado em educação física, mas a minha vida não era fácil. Mas eu sabia que esses desafios, eles tinham que acontecer. Depois, com o tempo, você vai tendo um entendimento. Aí consegui registrar a ONG, só que aí, com a morte deles, eu fiquei parado. Só voltei em 2011. O que eu falei? Eu falei, cara, na época o projeto tinha apoio escolar, street dance, craques da leitura. Sempre foi um projeto voltado para a educação. Porque não adianta a gente morar na pátria de chuteiras sem a pátria dos livros. O futebol não vai ser todas as crianças que vão ser jogadoras de futebol. O futebol tem que ser implementado para dar dinamismo de mediação de conflito, de meio ambiente, de gênero, de paz. As pessoas têm que criar autonomia, tomada de decisão, lidar com os sentimentos de uma forma geral. Então, o futebol, para mim, sempre foi isso. E aí eu voltei para o cenário nacional, disputando algumas competições, né, de futebol, e aí a gente conseguiu resgatar essa chama do Craques da Vida, que ela nunca... sabe aquela vela que está se apagando, Renan? Está se apagando, mas ela não apaga. Do nada ela faz assim, ó, ela cria um clarão. E a gente vive num país que ele tem preconceito de muita coisa.
Muita coisa, nada contra. Eu acho que todos nós temos direito de sonhar. O sol, a gente não tem noção dos raios solares quantos são, ele brilha para todo mundo. Mas há um preconceito muito grande. Quando você não tem ninguém do teu lado, assim, como se fosse jogador de futebol, cantor, ator, artista, as coisas ficam mais difíceis para você. Mas eu aprendi uma coisa: eu amo o meu país. Eu acredito no Brasil, independente de, fulano, eu não quero saber. A parte política não me interessa. Interessa a minha parte, porque o brasileiro tem a mania muito feia de reclamar das coisas e não fazer nada em prol daquilo que ele mesmo está reclamando. Então, assim, eu amo o que eu faço. Eu hoje tenho, o projeto tem 23 anos de idade, foram mais de 5 mil vidas que passaram pelo nosso trabalho, foram meninos hoje que viraram militares, nós temos jogador de futebol, temos donos de padaria, temos enfermeiros, temos economistas, temos advogados e também temos pessoas que foram para o lado do tráfico de drogas e já morreram e outros ainda estão vivos. Mas eu digo para ti uma coisa: por mais que nós tenhamos percalços e tenhamos meninos que foram para um outro lado, eu nunca vou desistir da minha causa. Não, assim, eu já tinha escutado, Franklin, já, você sabe, já acompanhei uma apresentação sua falando do projeto. Quem já viu uma apresentação sua falando do projeto pode perceber, agora teve mais uma prova disso, do quanto você é apaixonado, e de fato, felizmente a luta é sempre válida, mas a gente sempre perde alguma coisa nessa luta, faz parte, né? E é muito bacana ver como você fala desse projeto, aí a gente percebe como o Craques da Vida impacta a vida de muita gente, né? E aí, Franklin, a gente sabe que, assim como o projeto Craques da Vida, diversos outros projetos sociais utilizam o futebol como instrumento de transformação no país. Para você, como você vê esse uso? Como você vê o futebol? De que forma que o esporte contribui para a sociedade, contribui para o país? Vamos falar do Haiti. Quando teve o jogo Brasil e Haiti, estava tendo uma guerra. Vamos recordar aquela imagem dos Ronaldos dentro do tanque de guerra e a cidade por inteira correndo atrás do tanque. O futebol parou uma guerra. Quando eu falo de futebol, eu falo esporte, como se. O esporte, Renan, é uma das poucas ferramentas que te iguala a todos. Pode ter o cara que joga tênis lá nos Estados Unidos, mas pode ter um cara lá na Rocinha, que é o cara que pegava a bola lá na Gávea, que tem na aterro do Flamengo, tem as quadras de tênis, ele pode se tornar um grande jogador de tênis. Tem um menino que está correndo pela rua, ele pode se tornar um grande corredor de atletismo. Então, assim, o futebol, o esporte, ele é mágico. Você não tem noção. Ou você tem noção, claro, evidente, desculpa. Uma criança, quando vai dormir, o que não passa pela cabeça dele, vendo hoje um Neymar da vida, vendo um Cristiano Ronaldo? Eu ando muito com as minhas tudo aqui é o futebol. Ó, tudo aqui é o futebol. Eu tenho na minha mesa bolas de futebol, tá? Eu tenho na minha mesa troféu. Eu tenho na minha mesa o meu bonequinho da educação física, que eu falo que sou eu. Então, assim, o esporte, ele é uma coisa, assim, fantástica. Ele é uma coisa que modifica a vida das pessoas. O esporte, ele é oxigênio. O esporte, ele é o que faz muitas pessoas mudarem a sua vida, transformarem a sua vida em qualquer tipo de ramificação. Todo atleta um dia foi criança. Toda criança um dia sonhou. E teve gente que no meio do caminho não conseguiu, mas o esporte educou, o esporte deu direitos, o esporte deu deveres, o esporte, ensinou a respeitar, o esporte criou regras, o esporte falou, opa, agora não dá, eu não vou, de repente, professor, essa jogada aqui é diferente, o esporte dá autonomia, o esporte dá confiança para combater e tomar as decisões que a vida vão fazer com que você tome. Então o esporte, ele é mágico, cara. Porque a gente costuma dizer que muitos meninos dormem na favela, acordam em Paris. Muitos meninos dormem na favela, acordam em Londres. Então, assim, o esporte é uma viagem. Eu costumo dizer que o esporte é igual um avião que está no aeroporto, pronto para subir, né? E o esporte, para muitos que ficam no meio do caminho, ele serve de alguma coisa. Nunca será em vão o esporte. Fantástico, mais uma exposição. Agora, Franklin,
a gente sabe que por um projeto social funcionar de maneira eficiente, ainda que ele tenha toda uma filosofia por trás, tudo, uma ideia, uma boa vontade, né, um projeto, um sonho, como você bem colocou, além de voluntários, são necessárias diversas outras coisas, e coisas materiais, né, recursos, uma estrutura, mesmo que pequena, alimentação, e claro, tudo isso tem um custo. Como funciona a captação de recursos do seu projeto? Quais são as dificuldades em conseguir essa assistência? Quais são as estratégias que você vem utilizando? E, claro, como que a iniciativa privada e mesmo o poder público podem ajudar um pouco mais, podem tomar parte nesse desafio? Rapaz, eu costumo dizer que o dinheiro não me faz, eu faço dinheiro. Eu costumo dizer que podem ter milhões de fornalhas no chão. Eu vou passar por cima delas de qualquer jeito. O projeto ele se sustenta com a verdade, com o que a gente mostra. O projeto ele se sustenta com amor, com o sentimento de que a transformação ela vai acontecer. A gente vive hoje numa comunidade do Rio de Janeiro, como nós temos 1.267 favelas no Rio de Janeiro. Cada dia que passa, ela nasce mais uma. É muito legal, né? Quando você está por cima do avião, você vê as luzinhas do Cristo Redentor. Você vê a luzinha das ruas. É um pisca-pisca. São Paulo não é diferente. Ceará não é diferente. Mas eu vou falar do Rio de Janeiro. As peculiaridades. Aí a favela serve para ficar fazendo safari. Para as pessoas virem passear. Eles vão lá e voltam. Mas as pessoas têm que entender que na favela tem gente que luta, tem gente que bota a marmitinha debaixo do braço, pega um trem lotado. E na favela não tem só vítima da sociedade como as pessoas acham que tem que ter. Na favela tem gente que sonha, na favela tem gente que faz, na favela tem gente que transforma. E outra, a minha tática, sabe qual é, Renan? Eu não tenho dinheiro, não tenho ouro nem prata, mas eu tenho uma coisa que muitos não têm, que é a fé em Deus e a força de vontade. O projeto funciona hoje com doações de pessoas físicas. Por quê? Para você montar um projeto de lei de incentivo, é caro. Para você montar um projeto de captação, é caro. Para você montar uma estratégia de marketing, é caro. Mas eu digo para ti, você acredita que eu tive uma campanha publicitária com outdoors na rua do Rio de Janeiro? Eu tive outdoor no Rio de Janeiro. Sabe como? Falando a verdade. Sabe qual foi a campanha? A metade da camisa era a camisa do meu projeto e a metade da camisa era o instituto onde ficam as crianças que fazem delitos. E eu disse o seguinte, é mais fácil você prevenir ou você reprimir? Porque tem muitas pessoas preocupadas só com a repressão. Porque a repressão dá dinheiro, Renan. A repressão dá dinheiro. A prevenção se gasta dinheiro. Tem uma conotação muito interessante nessa história. Mas deixo para os PhDs, né? Porque tem muitos PhDs de mesa, de cadeira, que não tem noção do que é a favela. Porque só conhece a favela quem mora nela. Cada uma tem a sua origem, cada um tem a sua cultura. Mas a minha captação de recursos é o seguinte. Hoje, ano passado, eu tinha R$200 por mês. No final do ano, R$2.400. E mais de 100 vidas impactadas, tá? Porque o cálculo que é feito hoje no Brasil é quanto as pessoas gastam com o sistema penitenciário. Se esse dinheiro fosse usado na prevenção, nós teríamos uma diminuição muito grande na repressão. Então, assim, hoje aumentei, né? Mas também não é difícil você aumentar de R$200. Hoje eu tenho R$1.400 mês, né? R$1.400 mês, que não é nada. Não é nada. Mas para mim que viver sem nada já é muito, né? E eu faço as minhas campanhas, eu agora mesmo estou com uma vaquinha online para poder, nós temos um espaço aqui, uma sede. Cara, eu vou conseguir fazer essa sede. Nós botamos lá uma vaquinha online de R$70 mil, já conseguimos, já não estou mais no zero, cara. Nós estamos com R$2.350 na nossa vaquinha. E ela vai passar de 70 mil, eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque eu acredito quando você arregaça suas mangas e você mostra resultado, independente do local que você é, alguém vai te ver. Porque o meu maior patrocinador é Deus. Independente de qualquer religião, se o cara tem umbanda, se o cara é evangélico, se o cara é budista, se o cara é kardecista, se o cara é católico.
Se você não tem fé, você não chega a lugar nenhum. E é a fé que me move. A fé não move só montanhas, não, tá? A fé move a minha vida. E depois, aliás, para todos aqueles que estão escutando, que estão vendo a gravação desse programa, o link para a vaquinha online do Franklin está aqui nos comentários, na descrição do vídeo. Então, sintam-se à vontade, principalmente compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, compartilhem, ajude, né? Participe desta campanha, acho bem importante. E, claro, divulgue para o maior número possível de pessoas. Franklin, eu acho que uma das coisas importantes que você mencionou ao longo dessa nossa conversa é que, e claro, isso fica muito nítido, né? Projetos como o Craques da Vida, ele reforçam ainda mais a ligação entre o esporte e a educação, né? Como eles atuam em diversos projetos sociais, né? E principalmente exigindo que as crianças e adolescentes estejam matriculados na escola, tirem boas notas, ou mesmo oferecendo algum reforço escolar, algum tipo relacionado a isso. Como funciona essa ligação entre educação e esporte no Craques da Vida, né? Em todos esses anos atuando no projeto, quais foram os frutos que te marcaram relacionado a isso, já que a gente falou tanto em profissão, em pessoas formadas, em sonhos que não necessariamente estão relacionados ao futebol? A gente fala em multidisciplinaridade, que são a pedagogia, a assistência social, a psicologia, voltada para o esporte. Cara, eu fui tudo. Fui tudo. Eu que fazia através de tem um amigo que é professor de lutas, ele tinha um questionário. Seu filho respondeu assim, ó, quando a senhora falou seu filho foi de primeira ou lhe demorou? Seu filho faz as lições de casa? Seu filho arruma a sua cama? Então, assim, a educação é primordial em tudo. Quando as crianças chegam, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é o beabá da educação. E o esporte tem que servir para isso no nosso país. O nosso país é um país maravilhoso. Um país que tem que readquirir o seu respeito de verdade. É um país que tem que ter a educação. Porque um país mal educado é um país manipulado. Um país educado é um país que sempre vai ter suas posições. E eu acredito, pesquisas dizem que nós temos que mudar com as crianças de 6 anos de idade. É lá na formação que as coisas têm que mudar. Eu acredito muito. Como diz o João Batista Freire, o futebol não pode ser visto somente como um jogo. O futebol tem que ser visto como uma ciência e ter aulas de verdade. Não é do futebol tático, técnico, físico. É o futebol que pode revolucionar uma nação. Perfeito, Franklin. E um ponto muito importante, né, na reportagem que nós tivemos acesso aí do Esporte Espetacular, uma reportagem que ganhou bastante espaço, né, sobre a arrecadação de alimentos durante a pandemia, que acabou ajudando mais de 250 famílias da Vila Aliança, ficou claro que o projeto social é bem maior que o futebol, né? Então isso já ficou bem nítido. Ou seja, mais do que técnico, você está ali para apoiar a comunidade, seja como professor, como educador, mas em várias funções, né? Então vai além da educação, vai além do esporte, entra muito mais na formação do cidadão e no fortalecimento de uma comunidade, né? Ao final da entrevista, você comentou que o seu desejo pós-pandemia é o de um futebol mais solidário. O que falta para isso acontecer? Falta alguns esportistas tomarem vergonha na cara, deles devolverem para os lugares de onde eles saíram o reconhecimento e alguma coisa. Porque se você tem uma pesquisa que diz que 95% dos jogadores brasileiros ganham um salário mínimo e 5% ganham muito mais do que isso. Claro que ninguém é obrigado a botar na televisão o que está fazendo, mas eu acho que eles têm que fazer alguma coisa, tem que devolver. É o capital social. O esporte solidário é isso. As pessoas estão ali por ganhar de qualquer jeito. Por exemplo, eu perdi um jogo, uma final da Taça das Favelas, no ano de 2018. O meu atleta foi chutar uma bola, teve cãibra. O outro foi aquela situação, esticou a perna, puxou. O árbitro viu e deixou o jogo rolar e eu tomei o gol da derrota. Isso para mim é ganhar o jogo de qualquer jeito. O que é o futebol solidário? Se ele viu, ele para o jogo, mas ele quis aparecer. E estava sendo transmitido pela Sport TV.
E o comentarista falou, pô, nítido, ele tinha que parar o jogo. Então, eu tô errado, ele tá certo. O futebol solidário qual é? É isso, um momento desse. Futebol solidário qual é? Campanhas, onde os clubes teriam que ter uma responsabilidade social que ultrapassem o muro do seu clube, que ultrapassem o portão. Isso para mim é ser futebol solidário. Aprendi muito com uma pessoa chamada Camila, que é a gerente de responsabilidade social do Flamengo. Ela me ensinou uma coisa que é verdade. Quando você faz algo por uma pessoa, o fulano quer conhecer o Zico. Isso não é responsabilidade social, isso é marketing. Responsabilidade social é quando você muda um coletivo. Você faz uma ação coletiva com todos. Isso é responsabilidade social. Então, eu acho que o futebol solidário tem que estar linkado. O futebol solidário não é somente o seu futebol. Vamos dar ingresso para as crianças ver jogo. É legal pra caramba. Isso impacta a vida das pessoas? Impacta. Mas impacta restritamente. Eu acho que a mudança não pode ser única, tem que ser geral. Não, fantástico, fantástico. Bom, na verdade o papo está fantástico, né? Só que infelizmente nós temos que nos despedir do nosso grande amigo, do grande colega, agora eu posso chamar porque eu conheço pessoalmente. Verdade. Né? Dizer que foi um enorme prazer receber você por aqui, Franklin. Novamente, quero reforçar para todos, para participar, para se envolverem, você que ainda não tem um projeto, não encampa uma ideia, não encampa um projeto social, fica o convite, seja para participar ativamente, seja para colaborar de alguma forma, seja para ajudar na divulgação do projeto Craques da Vida do nosso amigo Franklin. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por discutir esse tema tão importante conosco, viu, Franklin? Eu agradeço imensamente esse canal maravilhoso, essa ideia fantástica de bater um papo diretamente com as pessoas. Estou à disposição. Estamos aqui no Rio de Janeiro, mas eu não represento só o Rio de Janeiro, eu represento vários colegas loucos iguais a mim, que têm iniciativas que as pessoas pensam que não impactam. Mas vamos ter um pouco mais de solidariedade. Não vamos deixar somente porque teve uma pandemia para a gente poder ajudar as pessoas. Renan, naquele momento foram 250 famílias. Hoje já são mais de 2.500. É isso aí. Então, para vocês entenderem um pouquinho mais de como é a escala, né? E como o futebol, já que a gente fala tanto aqui nesse canal, o Gestão em Jogo, ele é um espaço para se discutir a gestão do esporte, né? O lado acadêmico do esporte, o lado profissional do esporte e, claro, o potencial enorme que ambos, né, tanto o acadêmico quanto o lado profissional, se juntando tem para afetar, para ser utilizado de forma, para utilizar o esporte como um instrumento de mudança e de impacto social. Então é muito relevante e com certeza o Franklin e outros convidados que vão falar sobre o tema estarão entre os nossos próximos convidados. Vale lembrar que essa plataforma também é de vocês. Então você que está aí escutando no Spotify, você que está escutando o nosso podcast, ou você que está assistindo aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, clique, compartilhe esse conteúdo, participe do debate, da discussão, o que você acha do tema, como você pode colaborar com o tema, como o esporte pode ser utilizado. Deixe sua pergunta para o nosso convidado e também sugira tema, sugira ideia. Aproveite, para você que ainda não nos segue nas demais redes sociais, pela hashtag Gestão em Jogo. Estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, em várias plataformas exatamente para trazer no mundo digital a discussão da gestão do esporte. Ok? Notícias, dados, informações, tudo aquilo que roda no mundo da gestão esportiva. Esse é o Gestão em Jogo. Um grande abraço!